Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos cultuando ao Senhor em mais um domingo que Ele nos convoca segundo a sua santa vontade, Um período aí de gripes e alguns irmãos enfermos, mas o Senhor nos agraciou com saúde e hoje estamos aqui para adorá-lo e bendizê-lo e também neste momento ouvir a sua voz a partir do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, continuando, primeira epístola de Paulo. Vamos para o capítulo 9 novamente, e nós vamos encerrar a sessão do capítulo 9. Então nós vamos ler as Escrituras Sagradas, capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 até o final do capítulo, ou seja, até o verso de número 27. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso número 19 até o verso número 27. Nós rogamos ao Senhor que Ele nos fale, também agradecemos a Deus por aqueles que nos visitam, que o Senhor também possa falar ao vosso coração nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 19 ao verso número 27. Nós estamos expondo pela manhã todo o livro de Corinto e estamos terminando hoje o capítulo 9. Se Deus permitir, iniciaremos o capítulo 10 semana que vem. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, te rogamos as tuas misericórdias sobre nosso entendimento e sobre o nosso coração, abrindo, Senhor, as cortinas da nossa razão para a revelação que aqui está, Senhor, nos dada. Que as suas palavras sejam esclarecidas, que o Senhor quebrante nossos corações diante da tua voz e rogamos, ó Deus, o teu favor para que não somente tuas palavras venham a ser compreendidas, mas que o teu Espírito nos auxilie para vivermos, Senhor, conforme tem nos ensinado. Assim seja com o teu povo, Senhor. Seja com o teu povo, com o esclarecimento do teu povo, para que o teu povo possa viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Pode sentar, irmãos. Talvez você não conheça um dos grandes nomes da filosofia cristã, principalmente calvinista, era um homem chamado Francis Schaeffer. Ele foi um pastor, teólogo, filósofo e ele costumava chocar as pessoas com sua aparência estranha, de cavanhaque e bermuda tipicamente suíça. Não somente isso. Quando Schaeffer abria a boca e falava, logo as pessoas ficavam pasmadas, pois se tratava de um homem estranho
falando sobre filosofia moderna, citando existencialistas, analisando temas de cosmovisão nas letras de Led Zeppelin, explicando a música de John Cage e as pinturas de Jackson Pollock. Nancy Pearcey, escritora, também apologista do cristianismo, chega a dizer que quando ainda era incrédula e fora aluna de Francis Schaeffer, tinha medo de aceitar o cristianismo por emoção, pois era encantador ver alguém tão estranho com uma cosmovisão tão bíblica. De fato, quem já leu as obras de Schaeffer sabe que ele era engajado no mundo intelectual e cultural, respondendo a partir do Evangelho os dilemas do mundo. Qual a diferença então de Schaeffer para a massa dominantemente evangélica? Primeiro, há uma aversão clara ao sentimento intelectual. Não há interesse, muito menos preocupação com a busca pelo conhecimento intelectual que nos ajuda a lidar com os dilemas do mundo. Segundo, Schaeffer tinha barba, é por isso que eu tenho uma. Usava uma calça suíça com um estilo bem estranho, um modelo que com certeza os homens não queriam e não usariam em nossa época. Mas, contudo, ele não era mundano. Hoje, infelizmente, as igrejas absorvem o mundo para se tornarem relevantes. Como um camaleão, se adaptaram copiando tudo conforme o ambiente. Então, a igreja ela se tornou atrativa, com atrações de todos os tipos. As pregações, óbvio, foram substituídas e os cultos ficaram mais sofisticados. Até o vocabulário mudou, os termos teológicos como antropologia bíblica, sociologia bíblica, na verdade foram excluídos e substituídos para dar lugar ao feminicídio, minoria, preconceito, racismo, intolerância, inclusão. Mas o que pode haver de tão ruim nisso? Não é uma forma, inclusive, segundo eles, de evangelização? Eis a questão. Schaeffer, ele respondia ao mundo com o evangelho. Ele mostrava de forma engajada que a Bíblia, ela tem as respostas que os homens precisam. Então, ter uma barba, usar uma calça nada sofisticada, nada moderna, não era uma forma de absorver o mundo. No caso do evangelicalismo moderno, o mundo está sendo copiado para ser mais relevante no mundo. Ou seja, a igreja moderna se tornou mundana para atrair o mundo. Curiosamente, elas afirmam haver fundamentação teológica. Nesse matadouro da verdade, Paulo é a vítima da vez. E é justamente o texto de hoje que eles tanto amam, tanto usam como justificativa. Mas será que Paulo, de fato, era um camaleão, um mundano? Será que Paulo, de fato, se tornou um mundano para pregar o Evangelho? É o que veremos agora. Hoje, então, concluiremos, se Deus permitir, a resposta de Paulo, que trouxe e iniciou trazendo alguns pontos. Primeiro, nós observamos que Paulo deixou claro que sua liberdade lhe deu o direito de renunciar à ajuda financeira, o seu salário devido ao Evangelho. Nós vimos do verso número 1 ao verso número 14 no capítulo 9. Segundo, ele considerou, como nós vimos, que o chamado para pregar o Evangelho, ele é muito maior do que o dinheiro. Logo, ele estava sobre os seus ombros a responsabilidade de algo sublime, era a vocação. E essa responsabilidade independia de ajuda financeira, foi o que nós vimos no verso número 15 ao número 18. Como vocês já sabem, Paulo está continuando a sua defesa e agora ele estará a ampliar um pouco o seu escopo.
Depois do seu argumento inicial sobre seus direitos, a seu chamado, ele passa a explicar seu comportamento aparentemente de camaleão em questões de relações sociais. E o argumento aqui, acredito que de todos os textos que nós já tivemos a oportunidade de analisar, esse é um texto fácil de se compreender. Assim como aconteceu com sua não aceitação de patrocínio ou de salário, Paulo vai dizer que aqui, nesse ponto, tem feito todas as coisas por causa do Evangelho. Ele é um mordomo, como nós já vimos, alguém que está posto para administrar. E sem a ajuda financeira, ele diz, ou ele dirá, ele se acha livre para se tornar escravo de todos. E nesse sentido, ele está disposto, como ele falara, a se adaptar a cada situação para pregar o Evangelho, ou usando o próprio termo que ele usou, para ganhar as pessoas para o Evangelho. Óbvio, sem se tornar mundano, muito menos abdicando da verdade. O cerne, então, ele não adaptou o Evangelho ao mundo, mas se adaptou ao ambiente para que o Evangelho fosse pregado e pessoas fossem persuadidas pelo Evangelho e, com a graça de Deus, se convertessem ao Senhor. Na verdade, irmãos, sua intenção não era estabelecer um exemplo de como se adaptar ao mundo para pregar. Pelo contrário, o que está em vista no texto é o irmão fraco, lembra do capítulo 8? Que ainda tem dificuldades com comida sacrificada. E a igreja precisa olhar para Paulo como um exemplo de abnegação, porque ele tem um interesse maior, é a alma do irmão. Portanto, não estamos diante de um apóstolo pragmático como os pastores modernos, mas de um servo que se submete às Escrituras, que vive conforme se prega. Vamos então ao texto para um entendimento melhor sobre essa questão que tantos usam para justificar o injustificável. Voltemos então os nossos olhos para o verso de número 19. Leia comigo novamente o que Paulo disse. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo, como nós já falamos, e você deve lembrar bem, falara sobre sua vocação. E ele usou uma imagem extraordinária, a imagem de um mordomo que está a serviço do seu Senhor e que está motivado pelo chamado e, nesse caso, não carecia de receber nenhum pagamento. Nós vimos isso no verso 17 e verso 18. Essa imagem é a imagem que vai alimentar a construção do seu posterior argumento. Uma vez que ele é descrito, ele se descreve como um mordomo e não recebe ajuda financeira das igrejas, Paulo vai deixar claro que ele está livre de todos, isto é, ele não pertence a ninguém. Bom, o que Paulo ele está querendo dizer com essa tal liberdade? O que ele está propondo para a igreja é algo muito simples. Uma vez que ele é escravo de Cristo, ele precisa trabalhar sem receber nenhum pagamento. Mas trabalhar sem receber pagamento, segundo ele, segundo a sua liberdade, o torna livre de quaisquer restrições meramente humanas ao seu ministério, de modo que pode, com liberdade, tornar-se escravo de outras pessoas. Logo, irmãos, entendam, Paulo não está tratando de um libertarismo, de uma libertinagem, mas no sentido de estar livre de amarras financeiras para não vir a se tornar propriedade de nenhuma igreja.
Se você não entendeu, deixo mais claro dizendo o seguinte: o que Paulo está propondo à igreja é, se ele estivesse recebendo a ajuda da igreja, isto lhes daria certa dependência, o que impediria sua missão de levar o evangelho a outros lugares. Logo, Paulo está dizendo, eu sou livre dessa ajuda. Então, como ele está livre, ele tinha a liberdade de, como mordomo, servir ao Senhor, pregar o evangelho, sem ter nada que pudesse prendê-lo. Certo é que o objetivo de Paulo não é a liberdade em si, mas Paulo está usando essa liberdade para a salvação dos outros. Por outro lado, tem paradoxalmente usado essa liberdade, como ele descreve, para se tornar escravo de todos, com o objetivo que ele diz, o objetivo no qual ele se torna escravo de todos, é que ele objetiva ganhar o maior número possível. Visto que ele é livre, então, livre financeiramente, independente financeiramente, ele pode se colocar à disposição de todos, devido ao evangelho. Por isso ele diz, eu me torno escravo de todos, ou seja, sua independência permitiu que ele não só servisse à igreja de Corinto, mas também a todas as igrejas. Mas servisse de qual forma? Que tipo de serviço? Ele está falando sobre a pregação do evangelho. É interessante que muita gente gosta de usar Paulo para justificar certas práticas. Por exemplo, esse termo ganhar, muita gente tem usado para dizer, eu ganhei tantas almas. Mas nesse texto o termo não significa pessoas que foram convertidas por mim ou por Paulo, mas sim pessoas que foram ou ouviram o evangelho através de Paulo. O termo ganhar, na verdade, é um termo técnico e a expressão grega, ela traz a ideia de persuadir. Isto é, sua liberdade, a liberdade de Paulo, pelo fato de não receber salário, proporciona a Paulo instruir, proporciona a Paulo persuadir, proporciona a Paulo pregar o evangelho sem impedimentos, sem ter que dar satisfações, pois ele não depende de nenhuma das igrejas para isso. Então, esse é o seu objetivo, pregar o evangelho sem impedimentos para que todos possam ouvir o evangelho. E é esse ponto que vai dar base para o argumento que se segue do próprio apóstolo. Veja o verso de número 20. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Muitos aqui chegam a pensar que o apóstolo estava a defender uma postura pragmática em detrimento ao evangelho. Isto é, nós devemos fazer de tudo para pregar a palavra, inclusive, usando esse exemplo de Paulo, eles entendem, inclusive, uma adaptação momentânea ao mundo. Mas é claro que esse é mais um equívoco de interpretação da moderna igreja evangélica que despreza o conhecimento das Escrituras. Na verdade, é totalmente contrário. Paulo estava inserido num ambiente social. E não resta dúvida de que ele está refletindo sobre seu comportamento camaleão em contextos judaicos e, como veremos, gentílicos. Pensemos então, no contexto judaico, ele se fez como judeu, como ele mesmo diz, com a preocupação de ganhar os judeus que viviam debaixo do regime da lei. Precisamos então perguntar, como um judeu se torna judeu de fato? Existem três coisas que identificam
um judeu? Primeiro, a circuncisão, o pacto de Deus com Abraão. Segundo, as leis alimentares, ou seja, as proibições e as possibilidades de alimentação. E terceiro, as observâncias especiais, que eram as festas, os sábados que eles guardavam. Nós sabemos plenamente que Paulo, como um discípulo de Cristo, abandonou tais peculiaridades. Não apenas se via livre delas, como ele declara muitas vezes, mas também, como nós percebemos, adotava uma posição extrema em forma de oposição a qualquer que quisesse impor tais exigências a convertidos gentios. Você pode perceber muito bem ao ler a epístola de Paulo aos Gálatas, pois ele escreve aos Gálatas justamente para corrigir a igreja, porque a igreja estava se submetendo aos regimes judaicos como uma forma de obter salvação. E Paulo se opõe e exorta a igreja, mostrando que isso não era o Evangelho. A grande polêmica, então, irmãos, é o contexto mais amplo da discussão. Nós precisamos considerar o contexto todo e não pegar um texto para usá-lo como pretexto. E quando nós analisamos o contexto inteiro, principalmente o capítulo 8, onde ele fala sobre abdicar de comidas sacrificadas a ídolos, nós entendemos que essa postura tinha interesse, ou um único interesse, o irmão fraco. Eu quero que você volte ao capítulo 8 e leia comigo o verso de número 8, caso você tenha esquecido, para que você lembre esse contexto mais amplo. Capítulo 8, verso número 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Verso de número 9. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Agora salte lá para o verso número 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Observem nesses versos que Paulo esclarece e pontua sua preocupação com o cristão fraco. E por isso, segundo Paulo, a comida dentro desse contexto em que há um irmão mais fraco, nada importava diante da preservação da alma dele. Assim, Paulo deixou claro, evidente, foi pontual. Abre-se mão da comida para não servir de tropeço. O presente texto, então, sugere que, em ambientes mais estritamente judaicos, ele se abstinha de alimentos que eram proibidos pelos judeus para pregar o Evangelho. Não que ele, como deixou claro, estivesse tornando-se um judeu, mas ele evitava, se abstinha de um direito que ele tinha de comer certos alimentos para persuadir, para ganhar outros, pregar o Evangelho. E ele deixa claro que os judeus, eles evitavam porque estavam sob a lei. Então os judeus entendiam que não comer certas coisas era uma questão de obrigação religiosa. Paulo, na verdade, diz que está evitando porque ama aqueles que estão sob a lei e quer ganhá-los e quer persuadi-los, pregar o Evangelho, levá-los a Cristo. E é o mesmo que acontece com os gentios. Veja o verso de número 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar, veja novamente, os que vivem fora do regime da lei. Percebam que Paulo está falando do seu comportamento entre os sem lei,
ou seja, os gentios. Logo, seu comportamento era de alguém sem lei, ou seja, alguém que não estava submisso aos ditames do judaísmo. Porém, ele deixou bastante claro que, ainda que esteja livre da lei judaica, ele diz: eu não estou livre da lei de Deus. Quando ele diz estar debaixo da lei de Cristo, ele revela seus limites de atuação. Ele está livre de fato da lei judaica, mas ele diz: eu não estou livre para desobedecer ao Senhor. Ou seja, ele está querendo dizer que sua liberdade não lhe liberta da submissão à lei de Deus, pois, ao contrário, estaria tomando uma atitude ímpia, o que não é o caso. Logo, quando ele diz agir como se não fosse da lei, entenda uma ação que não segue os regimes do judaísmo, e isso permite que ele esteja entre gentios para pregar o evangelho, para que o evangelho possa ser anunciado entre os gentios. Eu vou exemplificar aqui para que você entenda. Imagine que Paulo chegou numa comunidade judaica e lá eles não comem porcos em virtude do regime da lei, em virtude da religião. Então ele não chega lá no meio da comunidade judaica e chuta o pau da barraca e age irresponsavelmente e pede um guisado de porco para degustá-lo na mesa dos judeus. Pelo contrário, ele diz, ele senta, come a comida que está posta para que ele pregue o evangelho aos judeus. Em outro momento, ele encontra uma comunidade gentílica e lá o porco guisado está sendo servido com uma Coca-Cola gelada. Ele come, pois ele diz, eu não estou debaixo dos regimes da lei judaica e faço isso para pregar o evangelho. E ele diz, e isso não fere os mandamentos de Deus, porque eu estou debaixo da lei de Deus, não estou pecando. Considerando então esse ambiente cultural, ele abriu mão dos seus direitos de comer um porco ou não, por uma causa maior, ele diz, pregar o evangelho. Eu quero que eles sejam persuadidos pelo evangelho. Eu quero que eles encontrem Cristo. Por isso, a sua fala vai retornar agora ao ponto principal do capítulo número 8. Veja o verso número 22, como fica claro. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo disse anteriormente sobre como nós vimos a consciência do fraco e como a igreja deveria tratá-lo, se abstendo das comidas para não prejudicar o fraco. Lembrando, esse fraco aqui, ficamos sabendo que é aquele cristão ainda imaturo, novo convertido na comunidade, que ainda precisa de instrução. Então Paulo agora retorna ao assunto principal e deixa claro que ele assim também agiu, conforme ele estava instruindo a igreja, ele também agiu para aqueles, como Paulo diz, que eram fracos, ele também se fez fraco, ou seja, ele renunciou sua liberdade para que o outro tivesse acesso ao evangelho. Paulo então está dizendo que ele abdicou por causa do irmão para pregar o evangelho, instruir, ensinar o evangelho. Óbvio, irmãos, que Paulo está atingindo diretamente o comportamento da igreja. Pelo que parece, ele está descrevendo sua estratégia para pregar o evangelho, tanto aos judeus como aos gentios na cidade de Corinto. Ele foi se adaptando conforme o contexto cultural distinto
para que o evangelho ele fosse anunciado tanto aos judeus como aos gentios. Nesse caso, as ações de Paulo, que aparentemente pareciam incoerentes, estão, na verdade, revelando um homem íntegro, com preocupações além das coisas que não são importantes. Para ele, então, era mais necessário, mais importante, ou melhor dizendo, importava mais a alma que estava perecendo do que o alimento que era lançado no estômago. Degustar uma eternidade sem Deus era mais danoso em sua visão do que comer porco. Por isso ele declara sua paixão, submissão pelo Evangelho. Veja o verso número 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Sua grande paixão, eu faço tudo por causa do Evangelho. Minha postura é por causa do Evangelho. Então, o importante para Paulo, ele deixa claro, não é a comida, mas o avanço do reino de Deus, da pregação da palavra. Não só isso, mas ele diz algo sublime, junto com aqueles que abraçam o Evangelho. O desejo dele, o objetivo dele é participar das bênçãos do Evangelho. No caso do irmão fraco, o mais importante, Paulo está deixando claro, é a alma dele, não o que eu como. E há uma razão para Paulo colocar essa paixão pelo Evangelho acima de comida, por exemplo, porque existe uma questão muito importante, que muitas vezes nós esquecemos, como sempre. É o que diz os próximos versos. Veja o verso número 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo apresenta aqui uma ilustração bastante conhecida de nós, principalmente quem gosta de Jogos Olímpicos e etc. E ela é tirada justamente de jogos, competições que aconteciam entre os gregos, especialmente nas corridas. Qualquer que seja, ou qualquer tipo de corrida, nós sabemos que existe algo que o corredor almeja, é o prêmio. Ele quer ganhar o prêmio. Ninguém corre, então, numa competição buscando somente o desgaste físico. Ninguém vai correr simplesmente por correr, mas ele tem um objetivo, e no caso do competidor, ele está buscando um prêmio. Eles competem para ganhar. A preocupação dele, então, é: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Vocês precisam correr para que vocês consigam ganhar o prêmio. Aí ele continua no verso 25. Veja, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Agora, então, ele lança a verdade, ou a verdadeira razão de sua ilustração. E ele destaca duas coisas aqui importantes. A primeira, ele diz a necessidade de autocontrole para ganhar o prêmio. A segunda, a natureza do prêmio. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer, ele está mostrando que a sua verdadeira preocupação não é com a comida, mas com o objetivo. Entendam então o que está por trás dessa ilustração a partir dessa soma do verso 25. Um atleta, para ganhar alguma coisa, ele tem basicamente, ou ele tem que ter basicamente disciplina. Há uma regra de treinos, acordar cedo, alimentação diária, dedicação, investimento, para que ele possa ser bem-sucedido na competição. Para que ele venha ganhar o prêmio, ele tem que se dedicar. Nesse caso, Paulo diz, embora haja uma dedicação, percebam, o prêmio que ele vai receber é um prêmio perecível, é uma coroa perecível. Já no caso do cristão, a disciplina, o autocontrole por causa do irmão, é uma prática de uma busca por uma coroa incorruptível.
Ou seja, Paulo está dizendo que, diferente daqueles que correm por um prêmio, nós corremos com uma perspectiva de um prêmio futuro. Ou seja, as ações dos crentes, elas devem refletir uma perspectiva futurista. Enquanto os atletas do mundo são disciplinados para aquilo que perece, Paulo está dizendo, nossa perspectiva futurista, de uma visão de glória, essa deve moldar nossas ações. Nosso olhar para aquilo que é eterno, ela muda nossas ações. Portanto, agimos disciplinadamente, porque vislumbramos um prêmio que é eterno. Nós agimos de forma disciplinada, porque o nosso prêmio é um prêmio eterno. O propósito da ilustração de Paulo é inculcar-lhes que, por ser o prêmio eterno em essência, objeto de valor tão elevado, nós devemos ser influenciados por esse prêmio, e a nossa vida deve condizer com essa perspectiva. Por isso ele continua, verso 26. Veja, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui há uma ênfase, porque ele está querendo dizer que o que ele está ensinando, ele também executa. Ele tem buscado essa perspectiva para a tomada de decisões. É essa perspectiva que faz ele tomar decisões. E ele diz, ele corre em busca de uma coroa, de um prêmio que vai além dessa vida. Ele não fica, como ele mesmo gosta de dizer, como boxeadores dando soco no ar. Ou seja, ele não fica vivendo, correndo como alguém que não tem um objetivo fixo na eternidade. Logo, ele está querendo dizer que sua abstenção de alimento tem como base o irmão e, acima de tudo, a eternidade. Por isso ele finaliza dizendo, verso 27, prestem atenção, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo aqui numa linguagem mais compreensiva, eu me machuco, eu estou me machucando. É interessante, em seu próprio caso, ele está dizendo que é alguém que se bate. Mas por quê? É sadomasoquista? Não, o que ele está querendo dizer é que ele se disciplina, ele é escravo disso que ele está falando, e isso tem um objetivo claro, ele diz, para que pregando a outros não venha a ser desqualificado, e essa é uma advertência clara, porque o Evangelho, ele não somente consiste de uma hemorragia de palavras, mas Paulo está dizendo também de uma vida de autocontrole. Anunciar o Evangelho também significa viver o Evangelho. E, nesse caso, se abster de um alimento por causa do irmão, não é uma simples ação, mas uma obediência ao próprio Evangelho. Óbvio, o resumo da lei, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Paulo diz, se isso não está acontecendo, desqualificados estamos para o prêmio futuro. O que ele vai fazer no capítulo 10 é mostrar alguns exemplos do povo de Deus que se rebelou, foi desobediente e Deus puniu. Essa advertência que se inicia agora vai continuar no capítulo 10, onde Paulo vai usar o povo de Deus do Antigo Testamento, recebendo o juízo de Deus por não ter a disciplina espiritual, não considerar o que ele está dizendo como sendo palavra de Deus. Irmãos,
O que é que a gente pode aprender disso? Simples demais. Está tão claro aqui. Eu acho que você não precisa nem aplicar, né? Porque você já deve estar aí dizendo, já entendi tudo, pastor, mas eu vou só refrescar um pouco alguns assuntos. A liberdade de Paulo permitiu que ele transitasse em diferentes culturas pregando o Evangelho. Ele se adaptou conforme as circunstâncias pediam para persuadir judeus e gentios ao Evangelho. Ele se adaptava em alguns momentos culturais para que o Evangelho fosse acessível àqueles que careciam, àqueles que precisavam de Cristo. Então aqui a gente precisa considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, o que eu vou dizer agora eu não vou me estender por muito tempo, entendo a importância dele, mas ficará para outro momento. No entanto, eu preciso dizer que a rejeição cultural é algo interessante de se falar. Porque, infelizmente, com o advento da heresia pentecostal, o mundo ele foi dividido entre o sagrado e profano. Então, igreja é igreja, mundo é mundo. Então, por causa da heresia do pentecostalismo, o mundo ele começou a ser enxergado como plenamente profano. E por isso há uma rejeição plena do aspecto cultural. Infelizmente, por causa disso, uma lista de coisas foi elaborada com um menu do que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, você não pode ter barba, você não pode usar brinco, você não pode usar calça e etc. Você não pode ir à praia. E essa é uma questão que nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica para não cairmos nesses erros. Entre elas, por exemplo, eu sempre escuto, sempre me deparo com a questão, crente não pode ouvir música do mundo. E a música cristã é de onde? De Marte? E os hinos gospel são de onde? De Plutão? Que eu saiba, são do mundo. Agora, nós precisamos entender o seguinte, onde é que isso está dito no Evangelho? Qual transgressão da lei de Deus ou qual mandamento eu estou transgredindo ao ouvir uma música que não é considerada gospel? Qual a parte do Evangelho? Qual a parte da lei de Deus? Difícil provar. Em termos comparativos, por exemplo, qual é a mais bíblica? Tua vitória tem sabor de mel? Ou o famoso Renato Russo dizendo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Entendamos, irmãos, que o diálogo com a cultura está aberto. O que nós devemos entender é se essa cultura, ela glorifica a Deus ou não. Nós precisamos compreender se a cultura, ela está levando os homens a enxergar o Criador ou desprezá-lo. Paulo glorificou a Deus. A situação dele era de ordem secundária, era alimentação. E por isso ele se adaptou sem pecar para pregar o Evangelho. Eu vou contextualizar. Imagine uma comunhão com os irmãos e nela você degusta um vinho com eles. Qual o pecado que se comete? Nenhum. Na Escritura não existe proibição de beber vinho. Essa coisa de crente não pode beber é fruto da heresia pentecostal. Mas, biblicamente falando, não existe. Não existe na lei de Deus proibição. O que a Escritura proíbe é embriaguez. Da mesma forma que a Escritura não proíbe comer, mas proíbe glutonaria.
Então imagine que você está numa comunhão e degusta um vinho com eles. Você não está transgredindo a lei de Deus. E esses irmãos são maduros e entendem que não há nenhum problema nisso, com maturidade, com decência, com ordem. Mas meses depois, você se reúne com outro grupo de irmãos, mas lá tem um crente imaturo, um novo convertido, que precisa de instrução, que tem dificuldades. Por causa dele, você vai beber coca, considerando que nem coca, nem vinho são pecaminosos, mas devido ao irmão, mas devido à fraqueza dele, mas devido ainda à necessidade que ele tem de instrução, sua atitude vai mudar, se adaptar por causa do irmão fraco, porque ele é mais importante do que aquilo que você bebe e aquilo que você come, embora você tenha a liberdade de fazer o contrário. Deu para entender? Paulo está defendendo isso. E a igreja não glorificava a Deus. O irmão fraco era destruído pelos maduros. Se alguém tem dificuldade com vinho, por exemplo, deve respeitar isso, eu devo respeitar, e com outras coisas também instruir o irmão. Paulo está dizendo, eu não posso desconsiderar sua fraqueza. Claro, nós sabemos que a perspectiva bíblica é que esse irmão, no tempo devido, ele vinha amadurecer, porque o autor aos Hebreus, ele chega a exortar aqueles crentes que são imaturos. Mas entendam, para que haja uma evolução, a maturidade, se exige tempo. Eu não posso dar feijoada a um bebê e ficar dando a um adulto somente leite. Devemos respeitar isso. E Paulo diz, o importante era o irmão, e alimento é uma questão secundária. E por isso ele abriu mão para ser um agente de graça e não de juízo, porque Paulo disse no capítulo 8 que essa atitude em nome de uma liberdade estava trazendo dano à alma do irmão. Então Paulo diz, eu prefiro me abster disso, mesmo tendo liberdade, para salvar o irmão, para preservar o irmão. Porque ele deixou claro, não são os meus interesses a prioridade, mas o Evangelho. A questão é o Evangelho, não é o que eu posso comer, o que eu posso beber. A questão é o Evangelho. Mas, irmãos, agora vem o caldo grosso, não é assim em muitas situações. Quando você se depara com certas festas de casamentos, aniversários, nem parece que ela está sendo realizada pelo povo de Deus. Casamentos, por exemplo, que geralmente dão certa quantidade de não crentes e de irmãos da igreja, um momento maravilhoso de expor o Evangelho, de revelar Cristo e sua noiva aos ímpios que ali estão, de ter uma comunhão intensa com os irmãos. Mas a cerimônia religiosa, quando termina, a fé se dilui, bebidas e mais bebidas, danças e mais danças embaladas por músicas anticristãs. Será que estamos vendo com isso a pregação do Evangelho? Será que os ímpios estão vendo Cristo num tipo de festa desse nível? Mas pastor, meus parentes não são cristãos. Espera um pouco. Quer dizer que seus amigos e parentes ímpios valem mais do que o povo de Deus? Quer dizer que os parentes ímpios, descrentes, eles têm mais importância do que os filhos do reino? Quer dizer que papai ímpio, mamãe ímpia é mais importante do que o povo de Deus? São mais importantes do que aqueles que vão viver a eternidade com você? Eu ainda preciso fazer um outro comentário.
Quando nós proibimos certas músicas aqui do mundo gospel, eu não proíbo porque eu não gosto delas. Nós proibimos porque elas são heréticas, antibíblicas, por isso que não são cantadas. Como Zaqueu, por exemplo, né, Isaac? Agora é interessante porque a gente instrui a igreja sobre teologia bíblica, sobre o que é um hino que adora a Deus, o que é uma música que adora a Deus. Aí a gente vai para essas festas, as músicas que a gente não permite tocar aqui, tocam e embalam os casamentos e aniversários. E aí deixa eu te dizer, heresia em qualquer lugar. Não é um ambiente que torna uma heresia, ortodoxia. Como Zaqueu heresia aqui e onde ela for tocada. Tua vitória tem sabor de mel, heresia aqui e no casamento também. É importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. Irmãos, na verdade, se formos olhar com cuidado, festas de crentes é uma versão gospel do mundanismo. São regadas essas bebidas, danças, músicas e etc. Tudo para agradar os ímpios e o povo de Deus. Permita-me, Yasmin. Quando Yasmin estava para casar com um grande homem, né? Ela, no acompanhamento pastoral, ela me fez várias indagações para não errar na cerimônia do casamento, e achei muito importante isso. Ela se preocupou e me procurou sobre essa questão. E para um pastor que está instruindo alguém que vai casar, é difícil dizer não pode isso, pode aquilo, bote isso, bote aquilo, até porque o casamento não é meu, é deles. Mas eu deixei bem claro, ela deve lembrar, que eu fiz a seguinte pergunta, no momento em que ela perguntou várias coisas. Cristo vai para o seu casamento? Ele vai ser convidado? Ele estará lá? Uma festa, um casamento que absolve culturalmente o mundo indiscriminadamente, desprezando a fé, principalmente quando se banaliza os irmãos. Cristo não foi convidado, porque agir contra a igreja é agir contra Cristo, e Cristo não é conivente com esse pecado. Na maioria das vezes, irmãos, permitam-me, Cristo nunca guiou esses casamentos. Olhem só para as vidas espirituais desses casais. Vocês observem aqueles casais que vocês conhecem, que fizeram grandes festas, festas mundanas. Olhem a vida espiritual deles. São sofríveis espiritualmente, ausentes da comunhão da igreja, negligentes com o culto, não amam a verdade, não amam a igreja, são mundanos. Na verdade, as festas só revelam que são mundanos. O que eles esperavam é só o momento de soltar a franga carnal. Mas ainda tem coisa aqui que eu preciso dizer. Precisamos considerar outros equívocos que se utilizam desse texto. Paulo se absteve de coisas que não eram pecaminosas em si, para poder pregar o Evangelho. Essa abstenção de Paulo, no entanto, é usada como um argumento de que precisamos absorver a cultura de nossa época para sermos mais relevantes ao mundo. De fato, irmãos, consideramos a necessidade de compreender como o nosso mundo pensa para mantermos um diálogo consistente com o mundo. Por isso que Schaeffer, ele era relevante. Ele entrava na faculdade com sua calça estranha, com sua barba grande e conseguia mostrar, a partir do Evangelho, como o Evangelho era relevante para o mundo. Mas isso não significa absorver uma cultura mundana. Infelizmente, a grande questão que nos envolve
não é o entendimento de como o mundo pensa, mas de como a igreja, como um camaleão, se adaptou culturalmente em nome de uma suposta conversão. As igrejas de hoje se tornaram mais atrativas ao público, elas se tornaram mais sincréticas. Contudo, uma pergunta que precisamos fazer: não é Deus quem ordena como deseja ser adorado? Não parece, porque a pregação da palavra que Paulo tanto lutou para pregar, ela simplesmente foi substituída por palestras motivacionais, por coachings, alimentadas por ingredientes da psicologia, adocicadas com muitos louvores, cheios de mantras que anestesiam os pecados. Pior, irmãos, isso não é uma apropriação cultural, isso é apostasia. Isso é abandonar a verdade para seguir o erro. Da mesma forma, por exemplo, pensemos nos congressos de evangelismo ou métodos evangelísticos. Certa feita, eu ouvi um missionário dizer que substituiu o pão e o vinho por macaxeira com charque. Na África, os cultos são regados a muitas danças e tantas coisinhas. Em Olinda, certa seita do amor criou o bloco de carnaval para evangelizar no sábado de carnaval nas ladeiras de Olinda. Em Currais Novos, os crentes participam dos festivais de Santana, festa tipicamente religiosa. No São João fazem o próprio festival religioso de forró, festa da colheita, os matutos e as matutas de Cristo. Eu tive o desprazer de participar de uma reunião dessa noite da Gospelândia. Vi e ouvi os estrategistas colocarem na mesa seus planos para converter as pessoas. Tinha de tudo. E para apimentar o encontro, um bom e quente forró gospel ungido por uma sanfona ungida. No dia do show, pude observar um povo em busca de entretenimento, usando o entretenimento para entreter as almas. Observei tantos ao pé do palco, dançando ao tom da sanfona, e foram justamente esses que saíram da igreja por motivos nada bíblicos. Cadê o Evangelho? Cadê a pregação do Evangelho? Cadê um anúncio do reino de Deus? Claro que não, porque pregar o Evangelho ofende, e as pessoas não querem ser ofendidas. Como dizia John MacArthur, eles vivem ofendendo a Deus o tempo todo, então o problema é deles se eu vou ofendê-los. Então, Paulo, ele não absolveu a cultura para pregar, ele abdicou de questões não pecaminosas em virtude da pregação da palavra. Infelizmente, essa metodologia de hoje é simplesmente um abandono do Evangelho e não se assemelha a Paulo. Paulo disse que, acima de tudo, estava submisso à lei de Deus. Isso é importante, porque em nome de se tornar uma igreja mais inclusiva, atrativa, mais relevante, as pessoas, na verdade, estão profanando a lei de Deus, quebrando a lei de Deus, pecando contra Deus. Porque Deus ordenou que o método para trazer os seus eleitos é a pregação. Quando eu tiro a pregação, eu estou desobedecendo a Deus. Deus disse ao povo: eu quero ser adorado de tal forma. Quando eu faço um culto conforme eu entendo que Deus deve ser adorado, eu estou pecando contra Deus. E aí você olha para a igreja primitiva, quais eram os métodos de evangelização da igreja?
era pregar as Escrituras, era a lei de Deus, era denunciar os pecados do povo, não adaptar o Evangelho ao mundo. Entendam, memorizem o que eu vou dizer. Não há evangelismo quando se prega a lei de Deus. Não há anúncio do reino de Deus quando não se prega a lei de Deus. Quando alguém atrai pessoas por meio de coisas erradas, vai ter que mantê-las no erro, porque no dia que falar a verdade, elas irão embora, porque aquilo que não é pregação não salva. E veja que coisa interessante. Paulo disse: eu fazia isso para pregar o Evangelho, para ganhar almas. A igreja que despreza o Evangelho, ela odeia a alma dos perdidos. Uma igreja que despreza a pregação do Evangelho, ela odeia os perdidos. Quando um pastor mentiroso, um coaching, um falso pregador sobe ao púlpito, não é vida que ele está promovendo, é morte. Ele não está sendo uma bênção, mas uma maldição. Irmãos, a seriedade dessa questão deve estar entre nós. Pois Paulo diz que nós estamos numa jornada, e o que estamos buscando? Que tipo de prêmio estamos almejando? Nós pregamos a palavra porque buscamos aquilo que é eterno. Nós não almejamos reconhecimentos, porque o nosso prêmio está nos céus. E essa é uma questão importante. Sabe por quê? Muitos e muitas igrejas são mundanos ou mundanos, porque há pouco do céu neles. Pessoas mundanas, há pouco do céu neles. Por isso que eles são mundanos. É o nosso caso. É o nosso caso. Será? Bom, mas de onde Paulo tirou esse exemplo? Ele tem que ter tirado de alguém. Claro, irmãos, temos um referencial supremo. Cristo comia com pecadores para pregar o Evangelho. Foi ao casamento e não ficou lá se requebrando no meio dos ímpios, não. Ele operou, foi um milagre para revelar a glória de Deus. Acima de tudo, Paulo está dizendo: eu renuncio à minha liberdade de comer uma comida por causa do meu irmão. Cristo renunciou à glória dele para miseráveis como eu e você, para pregar o Evangelho, para que a gente fosse salvo. Aí hoje queremos fazer diferente? Somos mais sábios do que o Senhor? Somos mais espertos? Temos mais inteligência? Temos mais sabedoria? Não, é porque nós somos mundanos e ele não era. Por isso, muitas igrejas, quando pensam somos sábios, na verdade são mundanas, porque já excluíram o Evangelho do povo. Deixa eu te dizer uma coisa, para ninguém ouvir. É por isso que nessas igrejas tem muita gente que não é convertida.
Sabe por quê? Porque nunca ouviram o Evangelho. Por isso que tem igreja que é um amontoado de ímpios. É mais joio no meio do trigo. Porque nunca ouviram o Evangelho. No dia que eles ouvirem o Evangelho, ou eles irão ser convertidos, ou eles vão embora. E muitas crentes, ou muitas festas de muitos crentes, é motivo de escândalo. Estou dizendo, irmãos, porque eu já participei de muitas. Muitas. E eu aprendi com uma coisa: existe festa que eu só vou para dar os parabéns e volto para casa. Porque não tem nada de evangelho. Há muito escândalo no evangelho. Concluo. Eu queria que vocês comprassem a trilogia de Schaeffer, Morte na Cidade, muito boa. A Morte da Razão, O Deus que Intervém. Nancy Pearce, Verdade Absoluta, é também um texto maravilhoso para dialogar com o mundo, entrar num ambiente cultural sem ser mundano. E Francis Schaeffer era interessante porque ele tinha uma barba grande e feia igual a minha. O semblante dele não era nada agradável, diferente de mim. É o quê? Eu vou respeitar porque é tesoureiro. Mas ele sabia responder às questões do mundo com precisão, sem se tornar mundano. Não é à toa que Nancy Pearce, uma cética, uma mulher que não acreditava em Deus, chega numa faculdade, senta aos pés de Francis Schaeffer e chega a dizer: eu fiquei com vontade de crer no cristianismo, não é porque eu virei crente, não, é porque eu achava maravilhoso ver ele dialogar com uma cosmovisão cristã. Schaeffer influenciou gerações, até hoje influencia com os seus escritos, e nunca se tornou mundano. O Evangelho rompe com a cultura, com o seu poder, levando pecadores ao arrependimento e não ao mundanismo. Que Deus nos ajude. Semana que vem temos mais, conforme a argumentação de Paulo. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Resta-nos agora, Deus, curvar os nossos corações em obediência e entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor nos proporciona. Sabemos, Senhor, que muitas vezes somos falhos nessas questões. E recorremos a Ti, Senhor, para que os Teus mandamentos estejam vivos, acesos, conduzindo nossa alma e nossas vidas para Te glorificar, Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa o Teu povo agora neste momento de comunhão. Em nome de Cristo. Amém.